Cumprimento a todos com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, poderoso, que só Ele tem a imortalidade e habita na inacessível luz. O nosso Redentor, o Príncipe da Paz, nosso Senhor Jesus. Estarei lendo a palavra para nós meditarmos, para nós estarmos entrando em oração, aleluia, a qual está aqui registrada em Abacuque, no capítulo 2, e o verso 1 até onde o Senhor nos der. Diz assim: os caldeus serão castigados a seu turno, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Deixa eu ler mais um verso, o verso 5. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Um homem soberbo que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo, e como a morte, que não se farta, ajunta-se todas as nações e congrega-se todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E aquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Então vamos estar aqui, aleluia, louvado seja Deus, meditando nessa palavra, a qual Abacuque estava conversando com Deus, né? Ele diz assim, sobre a minha guarda me apresentarei e estarei, sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Ele se colocou assim numa posição de vigilante. Ele disse assim: sobre a minha guarda estarei, né? E vigiarei. Eu me apresento diante do Senhor para que o Senhor venha falar. Agora, como que Deus vai falar se a pessoa não se apresenta, né? A pessoa tem que erguer, se levantar, vigiar para ver o que Deus vai falar conosco, né? Se a pessoa ficar acomodada, né, deitada espiritual, isso aí é um comodismo. Como é que Deus vai falar com essa pessoa, né? Fica esperando Deus falar, acomodado, mas o Senhor, Ele desperta nós a cada manhã para nós meditar na nossa vida, né, espiritual. Que Abacuque falou assim: eu me apresentarei e subirei à fortaleza para ver o que eu vou falar e o que ele vai me responder. A gente tem que ter essa curiosidade da parte de Deus, na parte espiritual, de nós falar com Ele e saber também a resposta, né? Muitas das vezes Ele nem responde, muitas das vezes Ele se aquieta, porque tem cada absurdo que nós apresentamos diante de Deus, tem cada desejo absurdo da nossa parte para com o Senhor. Então às vezes Ele se aquieta,
né? Às vezes ele deixa o silêncio falar conosco. E porque no silêncio a gente vai meditar, né? O servo obediente, o filho obediente, guarda obediente, ele se apresenta fortaleza. Porque tem coisas que não é para nós saber, né? Então, às vezes ele fica quieto. Ele nem responde. Aí depois, com o passar do tempo, a gente vai falar: nossa, eu não acredito que eu falei isso para Deus. Eu não acredito que eu queria isso para minha vida, né? E quantas coisas que nós pedimos ao Senhor e hoje a gente se arrepende de ter pedido. Era melhor ter deixado quieto, né? Por quê? Porque a gente quer que Deus responde a nosso favor, né? Nosso favor. Então é melhor a gente vigiar, tomar cuidado, né? Se apresentar diante do Senhor e ver o que Ele vai responder. Quando nós se levantar, quando nós for arguido, né? Abacuque falou assim: Senhor, o Senhor me respondeu. E ele disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas. Escreve bem grande, com letras grandes, enormes, uma placa. Faz aí uma placa enorme, com dizeres bem legível, para que quando a pessoa passar correndo, ela venha ler, né? Porque está acontecendo isso nos dias de hoje, né? As pessoas não estão nem enxergando as placas, que significa os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus. As pessoas estão fazendo de conta que não está vendo, que não está enxergando. Então vamos gritar para o mundo ouvir, né? Vamos gritar, vamos pregar bem alto, vamos alçar a nossa voz, vamos escrever bem grandão, né? Agora com letras de forma bem grande, para a pessoa entender a visão. Porque tem pessoas que você falou: irmão, Jesus te ama. Ô filho, volta para o Senhor. Será que agora nós vamos ter que escrever com letras grandes para a pessoa enxergar? Será que nós vamos ter que escrever um bilhete bem grandão e colocar na geladeira? Volta para o Senhor. Será que agora as mensagens que a gente escrever no WhatsApp agora vai ter que mudar o tamanho da letra? Será que agora nós vamos ter que escrever no Facebook com letra grandona para as pessoas enxergar? Jesus está voltando, Jesus te ama, volta para o Senhor. Limpa a tua casa, prepara a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás, né? Oh, meu Deus, Deus tenha misericórdia de nós, porque a visão é para o tempo determinado. Ele vem, ele está vindo. Oh, Jesus está voltando. O tempo determinado por Ele está chegando. Vamos acordar, vamos esperar. Ah, mas Ele está demorando. E se tardar? Espera-o. Escrito no versículo 3. E se tardar? Espera, porque certamente virá e não tardará. Oh, meu Deus, a profecia aqui em Abacuque, esse versículo ainda não se cumpriu. Essa profecia ainda está aqui para se cumprir. Ele vem, vamos escrever bem grandão. Ele vem, ele virá, ele está vindo, ele está chegando. O nosso mestre, o nosso salvador. Glória a Deus. Eis que a sua alma se incha. O que significa isso? A nossa alma se incha. É quando nós falamos isso. Ah, está demorando. Eu vou fazer o que eu quero. Ah, a palavra falou, mas não deu certo. Eu estou cansado. Aí a pessoa se incha. A pessoa, ela quer realmente tomar o seu
próprio rumo. Ah, Jesus, é melhor o Senhor sair daí do fundo do barco, ó, e porque agora é eu que vou tomar conta do meu barco, né? A pessoa fica cansada, ela acha que Jesus está demorando, ela acha que Jesus não está resolvendo seus problemas, né? É igual máquina calculadora, né? Para resolver problema, que Jesus é empregado, né? Não tem respeito pelo Senhor, a alma fica inchada, soberba, arrogante, cabeça erguida, nariz empinado, né? Cascavelando com os pés, igual as filhas de Jerusalém. Mas a nossa alma não pode deixar se inchar de jeito nenhum, porque aí vai trazer ruína para a nossa vida espiritual. Glória a Deus. Não é reta nele. Olha como que Deus observa o nosso andar. Olha como que Deus observa nossas atitudes. A sua alma se incha, não é reta nele. Meu Deus, que assim nós venhamos ter o nosso coração reto diante do Senhor, coração sincero, puro, cheio de alegria do Espírito Santo. Aleluia, bendito seja o nome do Cordeiro. O justo viverá pela sua fé, mas, quer dizer, ponto e vírgula no mesmo versículo. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, ponto e vírgula, mas o justo viverá pela sua fé. Meu Deus, e nós estamos já vivendo essa época está muito mais clara agora com esse versículo, né? Porque sempre o servo de Deus vive pela fé mesmo, né? Sempre o povo de Deus, a gente lê as escrituras, a gente está vendo que sempre o povo de Deus viveu pela fé, né? Os que servem a Deus, eles não servem por vista, não é verdade? Quando a gente vê aí Noé, viveu pela fé, né? Que Deus falou que ia mandar o dilúvio, mas passou 120 anos depois que mandou o dilúvio. Então era tudo pela fé, nem chovia na terra. Pela fé Noé fez a arca. Pela fé ele acreditou que ia chover. Vemos Abraão, viveu pela fé, né? Ele não tinha moradia fixa, ele vivia pela fé, né? Comia, bebia pela fé. E a palavra do Senhor diz que ele era um dos homens mais ricos do mundo. E ele vivia pela fé, vivendo em tendas. Louvado seja Deus. E tantos outros também, todos, né, que servem a Deus, vivem pela fé. Mas é o justo que vive pela fé, não é todo mundo, não. Não é todo crente que vive pela fé, não. Tem uma maioria de pessoas que não vive pela fé de jeito nenhum. Ai, se Deus não fizer o que ela quer, meu Jesus, a pessoa abandona, joga tudo pro alto. Não, porque eu orei e fui para a cidade, porque eu tinha umas coisas para resolver lá, e eu perdi tempo, eu perdi o dinheiro do ônibus, eu perdi o dinheiro da gasolina, eu perdi o dinheiro, eu fui lá à toa, eu fiquei o dia inteiro lá e não resolveu nada. Isso é porque eu orei, isso é porque Deus é comigo, isso é porque eu sou dizimista, isso é porque... E começa a falar tanta coisa, aí o Senhor fala, sua alma não é reta, minha filha, seu coração não é reto perante mim. Deus sabe trabalhar, né? Então o justo, ele tem que viver pela fé. Se Deus fez, glória a Jesus. Se Deus não fez, glória a Jesus. Ele sabe o porquê não deu certo, ele sabe o porquê de todas as coisas. Ele nos surpreende com bênçãos. Quando a gente menos espera, está na mão aquilo que a gente precisa. Não é da nossa forma e nem da a nossa data, a nossa hora, de jeito nenhum. O servo de Deus tem que viver pela fé, porque às vezes você vai na cidade resolver um problema,
no papel ali e não deu certo. Aí no decorrer do tempo, o Senhor tira sua vida e aqueles papel ficou ali. E aí, como que faz? Né? Então nós não temos que determinar nada, é Deus que faz. Orou, buscou, não deu certo, porque Ele sabe que não era para dar, né? Se orou, pediu, Ele fez o que era certo. Então Ele vai marcar uma data, você vai retornar e aí então vai dar certo. Para aprender a confiar nele, para aprender a descer do pedestal, descer desse ego, desinchar essa soberba aí, essa carne, para que venha ser ovelha obediente, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Porque nós oramos errado, nós oramos assim: Senhor, eu estou indo na cidade, abençoa que dê tudo certo e resolve lá para mim, amém, obrigado. Acho que isso, o dia que nós aprender a ser humilde, as coisas vão melhorar para nós. O dia que nós aprender, Senhor, eu estou indo para a cidade, papai, mas o Senhor vai na minha frente, seja feita a tua vontade. Seja, Senhor, o teu tempo determinado, Senhor, que os meus planos, Senhor, sejam os teus e que os teus sejam meus, que o Senhor seja glorificado em todas as áreas da minha vida. Não, todavia, que o Senhor Jesus diz, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, ó Senhor. Nós sempre temos que chegar diante de Deus com humildade no coração. E Ele nos abençoará conforme a medida da nossa fé, porque o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. A fé, viver pela fé, né? Viver pela fé é o que nós estamos passando nos últimos dias agora, nos últimos tempos agora. Agora vai ficar mais arrochado, mais apertadinho mesmo. A nossa fé agora é mais provada do que antes. Os servos de Deus viveram pela fé, foram provados, foram humilhados, moraram em caverna, uns foram mortos ao fio da espada, degolados, devorados por leões, amarrados, judiados, torturados, jogados em covas. E, no entanto, eles nunca desistiram da fé em Deus, a fé no Salvador, e sabendo que a promessa um dia ia chegar. E eles não viram a promessa realizada, mas nós estamos vendo. Nós estamos vendo e estamos desfrutando da promessa de Deus, que é a plenitude dos tempos que Ele enviou o Senhor Jesus. E nós estamos desfrutando daquilo que eles queriam e eles não viram. Glória a Deus. Hoje nós temos que viver pela fé em Jesus Cristo, ou melhor, agradecer Ele todo o tempo, agradecer esse Salvador. E aí então, o justo viverá pela fé, e vamos viver então, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no versículo 6 fala assim: ai daquele que ajunta, que multiplica os seus bens com aquilo que não é seu. Quantas pessoas faz o seu ninho com coisas alheias, né? Aí diz assim também: aquele que se carrega a si mesmo de dívida. Ai daquele homem que se carrega de dívidas, né, que faz dívidas e depois não consegue pagar, compra e depois não consegue pagar, é uma pessoa amargurada, é uma pessoa atribulada. Aí Jesus tem que pagar toda a conta dele, né? E se Jesus não quiser pagar, não foi Ele que fez, né? Ai do homem que se sobrecarrega de dívida, nem terminou a prestação, já vai fazer outra, né? Ai dele, a palavra de Deus está falando, ai dele,
Não está falando que, não, tudo bem, filhinho, vai lá comprar que eu sou contigo. O Senhor não está dizendo isso. O Senhor está dizendo, ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? Olha, até quando? Ai daquele que se carrega a si mesmo de dívida, né? E está escrito também em provérbio, se você não tem com quem pagar, até aquilo que, até a tua cama eles tiram, né? Então temos que tomar cuidado. O Senhor nos alerta todos os dias para nós viver pela fé, né? Aquilo que a gente precisa, Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, né? Louvado seja Deus. Vamos ficar com essa palavra. Vamos ser humildes de coração, ter um coração reto na presença do Senhor. Que nós venhamos viver pela fé em Jesus, que nós venhamos ser humildes de coração, que nós nunca venha a desagradar o nosso Deus, esquecendo as coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, da qual nós somos chamados por seu decreto. Aleluia! Vamos viver pela fé em nome do Senhor. Tenhais uma boa semana na presença do Altíssimo. Vamos orar um pouco mais do que nós oramos ontem. Vamos vigiar mais do que nós vigiamos ontem. E vamos louvar mais do que nós louvamos ontem. E vamos pregar mais do que nós pregamos ontem. Oh, glória a Deus. Amém. Fica com essa palavra para nós meditarmos nela. Amém. Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, o justo.